Olá pessoal aqui do canal, tudo bom? Vou comentar hoje com vocês um negócio, que, enfim, é o tema do momento, que é a questão argentina. Né? O que deu errado lá? Ora, o Macri não era um reformista, o MBL falava que o Macri era um reformista, né? O que não funcionou, por que não funcionou e por que eles estão de volta com a quadrilha kirchnerista? Roda a vinheta. Pois bem, pessoal, agora nesse último fim de semana, o kirchnerista Alberto Fernandes, que é basicamente um títere, um boneco, um ventríloco da Cristina Kirchner, foi eleito presidente da Argentina com uma larga vantagem sobre o Maurício Macri, né? Acabou a tal primavera liberal, que estavam dizendo, a Argentina, após anos de kirchnerismo. Ela durou um mandato só e o Macri foi escorraçado, né? E antes que todo mundo fale, mas o que aconteceu? Os argentinos não têm salvação. Nós temos que entender o fiasco do governo Macri. O governo Macri ele tem que ser entendido como um governo que surgiu em oposição a essa esquerda bolivariana, sem passar por um processo político-cultural como nós passamos aqui no Brasil, né? Eles entraram em oposição a um governo que não funcionava e adotaram uma estratégia de ir muito aos poucos, né? Eles imaginavam talvez que só o fato de, olha, tirei o kirchnerismo na Argentina, ia fazer com que o fluxo de investimento e o fluxo de capital internacional viesse para a Argentina, né? E de fato eles acabaram com uma coisa que eles chamam lá de cepo cambial, que é impedir os argentinos de comprarem dólares, né? E aí fazer com que eles fiquem presos na bolha inflacionária da própria moeda. Essa era uma coisa que o kirchnerismo populista fazia lá, que estava destruindo a economia deles. E o Macri logo no começo parou, ele brecou isso, de fato a Argentina começou a ganhar algum tipo de credibilidade, mas aí ele incorreu em dois erros fundamentais. O primeiro foi, ele não foi atrás com toda a sua energia de fazer as reformas que o país precisava para ajustar suas contas públicas. E dois, ele não cortou gastos. Ele não privatizou a famosa YPF, a Aerolíneas Argentinas continua dando prejuízos monumentais e ele ficou imprimindo dinheiro. A base monetária na Argentina continuou aumentando em 2016, 2017, 2018. Ele não sabia construir novamente essa base política, ficou perdido ali no meio. Eu me lembro que foi em 2017, 2018, né? Ele, para tentar agradar um pouco a esquerda, veio comprar lá uma história de um referendo sobre aborto, para tentar soar progressista, e deu tudo errado, né? A economia argentina foi pro buraco, os investidores foram afugentados, a vida das pessoas piorou, né? Temos novamente uma Argentina em crise política, econômica e financeira, e aí abriu-se espaço para que os populistas lá da Kirchner voltassem ao poder. É importante salientar isso e colocar a Argentina em termos de comparação, porque nós no Brasil não podemos incorrer nos mesmos erros. E de certa maneira, desde a queda do petismo, ainda em 2016, o que a gente viu tanto no governo Temer e na sua continuidade aqui no governo Bolsonaro é uma aplicação com muito mais sucesso de um conjunto de reformas que sim podem dar resultados a curto, médio e longo prazo. A gente começou com a famosa PEC do teto, a gente já teve os ajustes fiscais que não foram, vamos dizer, reformas, mas sim ajustes de dentro do executivo que foram feitos ali pelo Meirelles. Depois teve uma reforma trabalhista com o fim do imposto sindical, que tem essa nuance política que eu vou comentar, de mexer ali com a estrutura sindical, com a estrutura da máquina da esquerda. Aí você teve as PPPs, o Tarcísio começou a surgir no governo Temer, e entra o governo Bolsonaro com o Paulo Guedes ali, aprofundando isso, lá, trazendo a reforma da Previdência, trazendo a MP da Liberdade Econômica e apresentando para as pessoas um horizonte reformista, né? Países como a Nova Zelândia, como a Austrália, ficaram 8, 10, 12 anos fazendo reformas o tempo todo, né? Ou seja, os investidores externos e os próprios investidores internos entendiam que havia um clima, um processo de, olha, nós temos responsabilidade em colocar o país dentro da linha, né? A Nova Zelândia é um caso bem claro nesse sentido. E o Brasil, né, ele já está há quase 4 anos entrando nesta linha, ó, temos que fazer reforma, temos que fazer reformas, temos que fazer reformas. E isso é alvissareiro. Isso acontece e deve ser entendido sim, porque boa parte dessas medidas foram precedidas por um fenômeno político-cultural, que a gente chama de ressurgimento da direita no Brasil, e essa direita que ressurgiu aqui no Brasil, ela é fortemente acompanhada de princípios liberais, né? O papel do Instituto Liberal, o papel do Instituto Mises, o papel dessas lideranças, dessas figuras, que depois desembocaram no combate ao PT, no Movimento Brasil Livre, fez com que a visão de mundo liberal se tornasse mainstream para boa parte da classe média, para boa parte dos votantes. E isso fez com que esses temas se tornassem consenso
e que presidentes, mesmo impopulares como Michel Temer, conseguissem levar à frente uma agenda nesse sentido, é a famosa ponte para o futuro. Outro ponto é o seguinte, houve uma demonização aqui no Brasil das ideias e das práticas da esquerda. Houve uma operação Lava Jato, onde sim, a culpabilidade dos agentes políticos da esquerda, no caso, a gente pega o Lula, que é o exemplo mais exposto, ficou tão clara, né, que não houve como fugir, isso é uma teoria da conspiração, falam que eles são líderes bandidos. Não, foi tudo pego ali. Todo mundo também sabe do dinheiro do BNDES que serviu para financiar ditaduras. Isso ficou muito claro no Brasil e não ficou tão claro na Argentina. O que aconteceu foi, o Brasil deu uma sorte, né, e é engraçado eu comentar isso com vocês. A nossa sorte foi que a Dilma ganhou aquela eleição em 2014. Se o Aécio tivesse ganho igual o Macri ganhou em 2015 para 2016, o Aécio não teria sido presidente sem ter esse fenômeno cultural o precedendo, né? Ele iria fazer as reformas daquele jeito meio PSDB, meio lento, com a investigação anticorrupção rolando ali, pegando o PT e o próprio PSDB. Né? Provavelmente teríamos um governo problemático, não teríamos o fenômeno cultural das manifestações que tiraram a Dilma Rousseff, não teríamos o surgimento de uma direita capaz de fazer enfrentamento com a esquerda e teríamos possivelmente o retorno do PT ao poder já em 2018. Né? Então nós tivemos uma sorte macabra, que foi a Dilma poder ficar mais 4 anos e ter sido apeada do poder no meio do processo. E aí que entra o nosso desafio aqui no Brasil. Nós temos um governo que foi forjado nesse enfrentamento e que, ainda que esse enfrentamento seja importante, novamente para a gente não incorrer nos erros covardes do Maurício Macri, é um governo que tem o enfrentamento como um fim em si mesmo. Ele vive de enfrentamento, né? Ele não entende que o enfrentamento é necessário porque o adversário existe. Mas na verdade ele se coloca, eu existo porque o adversário existe. Minha existência depende da existência desse adversário. E aí trata esse conflito como um problema total. Ainda assim, mesmo com esse problema que eu acho que é um problema real, ao menos ele mantém a percepção de que, ok, nós temos um inimigo claro ali, tá? A esquerda não é boazinha, a esquerda tá louca para voltar ao poder, e a esquerda quer voltar ao poder para fazer besteira. Tanto que uma das primeiras medidas desse Fernandes, que está entrando agora na presidência da Argentina, são basicamente congelamento de preços, aumento de salários na base da canetada e voltar com o cepo cambial que eu expliquei lá, proibindo os argentinos de comprarem dólar, fazendo que o país fique preso na bolha inflacionária da própria moeda. Nesse cenário, onde a gente enxerga uma América Latina completamente fragmentada, manifestações no Equador, manifestações na Bolívia contra o Evo Morales, já manifestações no Chile contra o Piñera, que é aliado brasileiro, um retorno da esquerda mais baixa e populista na Argentina, o que nós temos aqui é um cenário de conflito para o Brasil. O Brasil tem que apresentar resultados econômicos com certa urgência e o Brasil tem que ter maturidade institucional para não cairmos nas provocações de uma esquerda no Brasil que, não nos enganemos, tentará voltar ao jogo da mesma forma como fizeram na Argentina. Eles acreditam de verdade que as reformas no Brasil não vão dar em nada, que o combate é a favor da desigualdade, temos que enfrentar a desigualdade, que essa desculpa de que precisamos corrigir as contas públicas que estão sim estouradas no Brasil é só papo furado. Então, esse é o desafio que está dado para todos nós, está dado especialmente para o governo, que não pode ser infantil, que não pode ficar desviando o foco dele, em vez de focar em reforma, coisa que o Macri deveria ter feito, ficou focando em embaixada para o filho e falar que está em grandes guerras culturais. O governo tem que levar a cabo reformas transformadoras na economia brasileira para que o Brasil possa sair do buraco rápido. E nós, como ativistas e como formadores de opinião, temos que cumprir esse papel também. Vamos pressionar Centrão, vamos pressionar todo mundo, vamos ir por enfrentamento para que as reformas andem e o Brasil andem e a gente não olhe para Dilma igual os argentinos estão olhando para Kirchner, como um pesadelo que está voltando à realidade. Então, esse é o meu recado. Um abraço para todo mundo.